Investidores, nessa semana nós tivemos dados econômicos muito importantes que foram divulgados pelos Estados Unidos e nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma análise da economia americana e do índice S&P 500, o principal indicador, principal índice de ações da Bolsa Americana, o S&P 500. Se você preferir, tá? A gente vai dar uma olhada nesses dados econômicos, vamos fazer um giro rápido aqui e aterrissar na análise técnica para a gente dar uma olhada nesse gráfico. Você sabe que os americanos ainda são a maior economia do mundo, eles detêm a maior economia do mundo, e o que acontece nesse gráfico aqui costuma gerar efeitos em todos os gráficos dos outros ativos que a gente investe no mercado de capitais. Então, Bolsa Brasileira, criptomoedas, até mesmo commodities, né? Então a gente fica ligado e tenta fazer uma leitura para a gente ver o que pode acontecer aqui, para a gente se preparar, né, para eventuais situações que podem ocorrer com outros ativos também, além, claro, das ações americanas, que eu não sei você, mas eu sou um investidor de bolsa americana também. Vamos então começar esse giro, vou convidar já você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando essas atualizações, tá bom? E, bom, vamos começar falando então do calendário econômico desta semana, que para os americanos foi uma semana voltada para indicadores relacionados à inflação, né? Nós tivemos o CPI, né, o Índice de Preços ao Consumidor, que foi divulgado na quarta-feira. Nós tivemos também o dado de pedidos por seguro-desemprego, que sempre é divulgado às quintas-feiras. Tivemos também a atualização mensal do Índice de Preços ao Consumidor, que também é uma medição aí para a inflação, né? E isso que a gente está vendo aqui é um resumo semanal com uns indicadores mais importantes, tá? Se a gente abrir essa lista aqui para a gente ver todos os indicadores, a lista fica gigantesca. Então a gente está olhando aqui só o que tem 3 estrelinhas, o que mais impacta os mercados, né? E aí, falando do CPI, que foi aí o dado mais importante que foi divulgado nessa semana, investidores, a gente teve uma elevação na inflação, tá? No indicador cheio do índice de preços ao consumidor. A gente pode ver aqui, ó, que pelo segundo mês seguido a gente teve uma alta, nós chegamos a ter uma medição anual que atingiu a casa dos 3%, que foi lá em 12 de julho. Atualmente esse índice está em 3,7%, saiu de 3,0 para 3,7 agora em setembro. Então a gente está vendo aqui praticamente um pullback acontecendo na inflação americana, né? E por que a inflação americana subiu? O item que puxou o resultado para cima foi a gasolina, com alta de 10,6%. O combustível representou mais da metade do aumento do CPI. A inflação de habitação subiu 3%. A gente também teve uma elevação na inflação das habitações. E a energia avançou 5,6%, os alimentos subiram 0,2%. E aí, como energia e alimentos são muito voláteis, a gente tem um outro indicador. Ah, não, eu tô até mostrando para vocês aqui, antes da gente partir para outro indicador, ó. Isso aqui é a alta do petróleo, tá? Petróleo WTI atingiu aqui a margem dos $90, uma alta anual, né, praticamente. A última vez que a gente viu a gente viu o barril de petróleo atingindo essa margem de preço, foi há um ano atrás, praticamente. Então, os árabes controlando a oferta do petróleo estão conseguindo fazer o preço do barril subir, eles estão querendo jogar lá para casa dos $100, e isso é extremamente inflacionário, né? E aí, quando a gente olha, então, o CPI excluindo energia e alimentos, que é considerado, então, o núcleo do índice de preços ao consumidor, a gente continua aqui vendo uma queda, né? A gente está tendo até que uma queda consistente, com poucos bounces aqui para cima, mas a gente está vendo aqui que o núcleo do CPI ainda está ali na casa dos 4,3%, muito acima dos 2%, que é a meta deles, né? A última vez que eles estiveram dentro da meta foi em abril de 2021. Quando o índice estava em 1,6%. Depois já pulou lá para casa dos 3% e nunca mais voltou. O objetivo do Fed é trazer esse gráfico aqui, para essa margem dos 2% e estabilizar ele lá, né? E a gente também teve o indicador de índice de preços ao produtor, que também é um dado relacionado à inflação, né? E a gente teve o 4º mês de alta consecutiva, olha só. A gente teve uma medição de menos 0,4% lá em junho, depois subiu, atingiu aqui nesse mês uma elevação mensal de 0,7%. Então, a gente está vendo a inflação voltando a subir nos Estados Unidos. Olha só que loucura. E em relação aos juros por lá, né, ao Fed Funds Rate, que é compatível aqui a nossa taxa Selic no Brasil, para essa reunião de setembro, existe aqui praticamente um consenso do mercado, né, 98%,
de probabilidade implícita que é medida lá pela CME, a Bolsa de Chicago, da gente ver uma manutenção, né, nessa taxa de juros, pelo menos para essa reunião de setembro, tá vendo? Uma manutenção naquela banda entre 5,25 e 5,50. Já para novembro, a perspectiva já se altera um pouco. Apenas 65% espera uma manutenção, 35% está sendo medida aqui uma probabilidade de 35%, né, de elevação, mais uma elevação, né, para uma banda entre 5,50 e 5,75, né, algo que é assim muito mal visto pelos mercados de risco, né? A gente quer juros baixos para empurrar a galera que é detentora do grande capital no mundo para investir em ativos de risco e não ficar deixando o dinheiro guardado lá em tesouro, rendendo horrores e os nossos ativos de risco perdendo valor ao mesmo tempo, né? E aí a gente já começa a ver várias notícias dando conta de que uma recessão deve acontecer em 2024, né? Essa é uma projeção do banco Citi. Eu estava até vendo essa matéria aqui lá no Instagram. Me sigam no Instagram também, investidores. Compartilho bastante conteúdo legal por lá. A Bloomberg Linha fiz essa publicação falando: indicador que prevê recessão nos Estados Unidos atinge marca histórica. A economia dos Estados Unidos está caminhando para uma contração, uma vez que os rendimentos dos títulos com vencimento de 10 anos permaneceram abaixo dos rendimentos dos títulos de 3 meses. Essa inversão da curva de juros antecedeu as últimas 8 recessões, né? Incrível. E aí a gente já vai aterrissar aqui na nossa análise gráfica do S&P, e aí eu trouxe esse chart aqui que é bem legal, tá? Ele está mostrando pra gente aqui o rendimento dos ativos do S&P nesse ano de 2023, apartando essas 7 ações, tá? A gente tem aqui essa linha branca que traz pra gente o resultado de mais 98%, que é como se a gente tivesse assim, não um S&P, não um SP500, o SP7, que é Apple, Amazon, Google, Facebook, Nvidia, Microsoft e Tesla. O S&P, medido só por essas ações, está tendo aqui um desempenho de 98% nesse ano, ao passo que o S&P 493, ou seja, excluindo essas 7 ações, está tendo aqui um rendimento de menos 8%. Então a gente já consegue ver quem é que está carregando a Bolsa Americana nas costas, né, investidores? A gente teve aí várias narrativas ligadas ao setor de tecnologia, com inteligência artificial, enfim, novidades da Tesla, e isso impulsionou a Bolsa Americana e está conseguindo sustentar aqui o S&P nesses patamares atuais, mas bom, desde aquele topo deixado naquela semana de 24 de julho, que foi lá na casa dos 4.611 pontos, a gente viu que o S&P acabou perdendo tração. A gente tem aqui uma zona de resistência bem importante, tá vendo? Ó, dentro desse nível, ó. O S&P deixou topo aqui, deixou topo aqui, deixou topo aqui. Durante esse período de tempo aqui, ó, o S&P passou pouco tempo acima desses 4.600 pontos. E aí ele deixou esse novo topo nessa semana lá de 24 de julho. E há 3 semanas atrás ele deixou um outro topo aqui que, caso ele se confirme como um topo descendente em relação ao topo de julho, a gente pode ver a coisa ficando feia aí para a Bolsa Americana, tá? Se de repente a gente vê o índice S&P rompendo aqui, ó, essa faixa dos 4.390 pontos, a gente tem aqui, ó, uma reta, que é um desenho de uma formação de um ombro, cabeça e ombro do time frame diário. A gente está no semanal aqui, tá? Dentro desse horizonte temporal. Se o S&P romper para baixo aqui essa margem, é bem possível que ele venha aqui retestar esse nível. Opa! Deixa eu só aqui me organizar com as setinhas. É bem possível que ele venha retestar essa margem aqui dos 4.187 pontos, tá? Que foi uma resistência para o S&P durante um longo período de tempo, tá vendo? Ele batia aqui, ele tentava se projetar para cima, batia e caía, batia, caía, batia, caía, batia, caía, até que ele rompeu, e agora existe essa possibilidade dele voltar para retestar de cima para baixo. Isso traria aqui uma margem para quedas de 6%, né? Não é nada assim tão assustador assim, mas não é bom. Se o S&P estiver caindo 6%, vocês imaginam que Bolsa Brasileira, criptomoedas, certamente estarão caindo bem mais que isso, né? E, bom, para que a gente tenha aqui algum cenário mais otimista, né, para o S&P, a gente precisa ver ele rompendo esses 2 topinhos que ele deixou, esse primeiro topinho aqui e esse segundo topo, voltar a se recuperar, romper esses topos para vir ganhar a casa dos 4.700 pontos, mas a gente consegue ver até mesmo pelos indicadores que esse movimento de alta nesse ano está perdendo força. A gente tem o Awesome Oscillator aqui já abrindo as barrinhas vendedoras, né? A gente tem aqui um MACD que deu um sinal de venda lá em 21 de agosto, em uma margem ali bem alta, ó.
em relação às duas médias móveis, tá vendo? A gente puxa um histórico aqui, ó, um sinal de venda que foi dado em um nível quase que histórico aqui para o MACD na Bolsa Americana, então assim, a situação não me parece das mais friendlies, né? E vamos ver o que acontece. Como falei, isso aqui certamente vai dar uma direção para os nossos ativos de criptomoedas, se você tiver a bolsa brasileira, ativos europeus, enfim. E aí é muito interessante a gente ficar ligado no que acontece. Eu volto a trazer uma análise do S&P aqui quando a gente achar que é necessário, quando for realmente válido a gente revisitar esse gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscreva aí para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.